Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a procrastinação. Meu nome é Mábila. Nasci em um lar disfuncional, criada apenas pela minha mãe e minha avó materna nos primeiros anos. Ali começou meus sentimentos de rejeição, pois me falavam que meu pai havia ido embora e nos abandonado. Eu não conhecia Jesus e não via Deus como pai. Minha mãe é católica, mas não tinha uma vida que me mostrava Jesus. Me lembro que com 4 anos de idade, eu dizer que não tinha para quem entregar o presente de Dia dos Pais, porque eu não tinha pai. Minha mãe trabalhava muito e era muito ausente. Quando ela se casou, eu tinha 6 anos e me dava super bem com meu padrasto, até que nasceu a minha irmã do meio e piorou anos depois com a chegada da mais nova. Eu passava muito tempo ajudando nas tarefas domésticas, seja na minha casa ou da minha avó. Buscava validação por meio do serviço, pois achava que se eu fizesse as coisas para agradar, eu seria amada e vista. Isso me levou a entrar em relacionamentos muito cedo. E vivi a sexualidade de forma precoce, para que eu não fosse rejeitada. Fui despertada sexualmente aos 15 anos, e depois de entrar de castigo, fui convidada por um casal de amigos da minha mãe para participar de um retiro de adolescentes quando ainda era PIB. E lá aceitei Jesus, me batizei e fiquei até 2010 na igreja. Quando me desviei, eu passava por muitos problemas com a minha mãe e meu padrasto. Eu servia na igreja, trabalhava e tinha passado em várias universidades públicas e não tive o apoio deles. Senti que não me amavam e que não tinham orgulho de mim. Então entrei no álcool, frequentava baladas e tive vários relacionamentos destrutivos. Em 2012, descobri uma gravidez de alto risco, incompatível com a vida, e que geraria sequelas se ela sobrevivesse. Decidi fazer um propósito com Deus, de que eu voltaria para a igreja se minha filha sobrevivesse. E contrariando todos os diagnósticos médicos, ela sobreviveu e não ficou com nenhuma sequela. E assim voltei para a IC em 2014, quando ela tinha 1 ano e 4 meses. Vivi um relacionamento abusivo com o pai da minha filha, com agressões físicas e financeiras e emocionais durante 11 anos. Cheguei a começar um ciclo do Celebrando a Recuperação mais de uma vez e não concluí. Em 2016, pude encontrar meu pai biológico, falar o que eu sentia e liberar perdão. E seguimos nossas vidas sem ter contato, pois ele deixou claro que era uma escolha dele. Em 2020, consegui terminar o relacionamento com o pai da minha filha, após mais uma agressão e um boletim de ocorrência. Foi um tempo difícil, pois eu achava que havia perdido a única pessoa que me amava, além da minha filha e da minha avó. Em 2024, já com a medida protetiva, eu comecei um ciclo do 30 semanas e entendi que todas as agressões físicas vividas na infância, que eu acreditava ser por amor, eu aceitava naquele relacionamento. Convidei minha família para assistir o Alto de Páscoa em 2024, pois eu servi no coral, e eles vieram assim também no ano seguinte. Durante o ciclo do 30 semanas, confiar, entregar e depender foram as decisões mais difíceis, pois entendi que eu não faria nada, e sim Jesus. De um relacionamento familiar cheio de conflitos e brigas constantes, aos poucos fui deixando Deus fazer e fui sendo moldada. O GDC, o 30 Semanas, Campanha da Vitória, terapia e os encontros com a minha confidente me ajudaram a viver todo o processo. Com o apoio recebido, permaneci e não desisti. Completei o ciclo do 30 Semanas em 2024 e mais uma vez em 2025. E então, vivi uma virada em minha vida, pois estou terminando aquela faculdade de 13 anos atrás e faltam apenas 2 semestres. Minha filha fez 2 ciclos do 30 Semanas, cresceu nessa casa e serve aqui. Hoje, meus pais começaram a participar ativamente na igreja deles e pela primeira vez pude ver eles lerem a Bíblia. Vejo meu pai do coração que me criou se ajoelhar e orar e ouvir deles as palavras: me perdoe e eu te amo. No Retiro Rendição de 2024, uma amiga aqui da igreja viu a foto do meu pai biológico e disse que o conhecia.
e me contou muitas coisas sobre ele que eu desconhecia ainda, pois minha mãe não falava sobre o passado dela ou sobre ele. Mas nesse dia fui fazer a reparação com a minha mãe, e ela disse o que havia acontecido e que havia decidido fugir para nos proteger. E passei a ver a minha mãe como uma filha amada de Deus, que também tem a sua história e suas dores. E meu padrasto, que chama de pai, ele também é adotado. O vejo como um filho, que também está aprendendo e reparando. Hoje tenho em minha mãe minha melhor amiga. Demorei 33 anos para me sentir filha deles. E hoje fazemos tudo juntos. Dizemos eu te amo, oramos um pelos outros. Meus pais deram início ao vocacionado na comunidade deles. E temos vivido um lindo relacionamento com Deus. Deus curou minha família do ódio, da orfandade e tem curado da rejeição e das palavras de maldição. Nos perdoamos e eu voltei a ser filha. A que um dia foi expulsa de casa e era rejeitada, hoje é a filha acolhida e amada. Deixo para vocês o versículo que diz em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos, segundo o seu poder que atua em nós. Sei que há muitas coisas que Jesus ainda vai fazer na minha vida e muitas curas ainda estão em processo. Então, deixo também o versículo de Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigada pelo silêncio de vocês. Muito boa noite para você. Você pode dar uma boa noite para a pessoa do seu lado aí, se você puder. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e o luto. Meu nome é Max. Gente, como é bom ouvir histórias como essa, né? Que história poderosa e muita coisa acontecendo nesse ambiente. A gente ouve histórias, às vezes, que pediu perdão no churrasco da família, alguma coisa, mas num ambiente do 30 semanas, num retiro rendição, esse tipo de coisa acontecer. Louvado seja Deus por isso. Eu estava ali sentado, eu queria te dizer uma coisa antes da gente dar sequência aqui, que a presença de Deus, gente, ela é tudo aquilo que a gente precisa. O programa, ele tem regras, métodos, estratégias, tudo isso coopera para que a nossa disciplina, dentro de tudo isso, funcione. Mas sem a presença de Deus, gente, não vai dar nada certo. Você pode andar de acordo com aquilo que você vai ouvindo, né, aquilo que você vai vendo acontecer, mas se não for o Espírito Santo de Deus para te ajudar no seu processo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje de manhã, para você que talvez não está conectado aí, domingo é dia dos pais, né? Cadê os papais aí, os homens aí? É isso aí. Parabéns, feliz dia dos pais antecipado para você, né? A gente talvez não se encontre, então que Deus abençoe sua paternidade também. É só comercial, mas é bom a gente refletir e pensar nessas pessoas tão importantes, né? E a paternidade, não à toa a gente se apresenta sempre dizendo que nós estamos vencendo a orfandade, porque sabendo que Deus é Pai e Jesus veio como um filho revelar a paternidade do Pai do céu, sabemos que é o que Satanás mais deseja esconder de nós, é o Deus Pai. Talvez você conhece Deus como o poderoso, né? O Deus que é Senhor e você está disposto a obedecê-lo. A gente vai falar disso hoje, na quinta decisão. Mas talvez você não conhece Deus como Pai. E hoje de manhã eu estava na comemoração de Dia dos Pais dos meus filhos e os dois estudam no mesmo período, né? Então eu tinha que correr da sala de um para a sala do outro e aquela coisa. E, gente, eu comecei hoje a perceber uma ansiedade no meu coração. E isso aconteceu ano passado também, quando eu estava lá na África, porque eu fui para a África fazer missões no dia do aniversário do meu filho. E como a minha história ela é uma história de paternidade, eu lembro que quando eu acordei na África e eu falei, hoje é aniversário do meu filho, eu não estou lá. Começou a vir aquela sombra dos erros do meu pai caírem sobre mim, né? Então eu comecei a falar assim, cara, será que meu filho vai crescer com aquela coisa do tipo assim, a igreja dividiu, né, o relacionamento entre eu e meu pai, e ele está lá na África e não nos ligou para o meu aniversário, enfim, depois a gente chega nessa história aí. E hoje mesma coisa, eu estava ali dentro da sala de um, falei, será que já começou a apresentação lá do outro? Daí eu corria lá no outro, aí, nossa, mas acho que já está no outro lá. E por coincidência, né, louvado seja Deus, por isso os dois,
eles iam fazer a oração, né, de abençoar os pais ali, a Laura na sala dela e o Gael na sala dele, né? Então eu estava querendo ver tudo ali. Ao mesmo tempo tinha uma brincadeira, né? Tomei uma torta na cara da minha filha hoje, porque eu errei a pergunta, né? E com meu filho montando um quebra-cabeça de uma foto nossa. Mas eu comecei a ver algumas crianças ali, e eu lembro que eu comecei pela sala do Gael, né, o meu segundo filho, e eu estava parado ali do lado dele, e eu vi alguns meninos assim, fugindo o corpo para ver será que meu pai vai chegar? E o pai não chegou, né? Então, assim como a Amabile disse aqui, eu também lembro que muitos dos desenhos de Dia dos Pais que eu fiz voltaram na mochila comigo, né? Porque papai nunca foi lá na escola para receber o desenho ou ver a música que a gente cantava, enfim, né? Então, esse domingo é um dia, de repente, de reparação para a sua história, amém? De repente, de alinhamento para o seu coração. Uma das principais coisas que Deus fez na minha história, não significa que vai ser assim na sua, foi me fazer pai para eu poder ser curado como filho. Eu tenho oportunidade hoje de proporcionar para os meus filhos coisas que eu gostaria de ter vivido quando era criança. E quando eu os vejo vivendo essas coisas, eu sou curado, né? Hoje já posso dizer que eu já fui curado, né? Então, eu lembro que as primeiras vezes que eu brincava assim com os meus filhos, Deus falava para mim assim: você não teve oportunidade de receber, mas eu te dei a cura e agora você está tendo a oportunidade de dar. E eu lembro que eu via eles ali, todo alegre, se divertindo, e eu falava: eu estou sendo curado agora, proporcionando a experiência que eu não pude viver. Então, de repente, hoje, na condição de pai, de mãe, de alguém que está na posição que pode mudar a vida de alguém, faça a sua história ser diferente e proporcione uma história diferente para aqueles que Deus te deu debaixo da sua autoridade. Amém? Feche seus olhos, então, se você puder, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por ser o Pai do céu, o Pai de todos nós. Como Jesus nos ensinou, o Pai nosso. Muito obrigado, ó Deus, pela tua paternidade sobre nós. Muito obrigado por histórias tão poderosas como essa que acabamos de ouvir. Muito obrigado porque um final de semana que parece só ser algo comercial e simples, tem a possibilidade de mexer nas nossas emoções e revirar histórias, trazer coisas à luz novamente, mas nós queremos pedir ao Senhor, governa esses dias na nossa história em nome de Jesus, para que não sejam dias de tristeza, de luto, dias, ó Pai, onde vamos nos trancar e fugir daquilo que o Senhor quer fazer, mas que sejam dias de vulnerabilidade, para conseguirmos expor diante do Senhor o nosso coração, para ver o Senhor também na nossa história transformar os nossos dias, para que também tenhamos testemunhos daquilo que o Senhor é capaz de fazer. E nessa noite, ó Pai, a nossa 17ª semana, faz outra vez, Pai. Nós queremos dar mais um passo em direção à cura, mais um passo em direção ao nosso processo, mais um passo para viver tudo que o Senhor tem para nós. Te entregamos, ó Pai, mais uma vez essa ministração, as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos à decisão 5, diga comigo, obedecer. Nós vamos falar hoje sobre destruir as justificativas. Diga assim, eu vou obedecer. Gente, não conseguiremos chegar em algum lugar se não for por meio da obediência. O 30 Semanas, esse programa tem tanta regra, né? A gente fica acostumado, no grupo tem que ser assim, na partilha tem que ser assim, e o processo tem que ser assim, porque a disciplina e a nossa obediência ao processo, e principalmente a Deus, vai nos levar ou não a viver aquilo que Ele tem para nós. Porque não vai adiantar nada você vir no ambiente, participar de 30 semanas aqui dentro, se você não obedecer nada daquilo que Deus está te pedindo. Imagino que nessas 17 semanas Deus já te pediu muitas coisas, amém? Quem já recebeu direções do Senhor aí? Se Deus está te dando direções, perdoa aquela pessoa, faz aquela reparação, olha, para de procrastinar nisso, olha, para de ficar ansioso nisso, entrega, confia, e você não desfruta desse processo e não obedece aquilo que Deus está te pedindo, não vai adiantar nada. Você vai vir aqui mais 30 e não vai mudar nada. Então, obediência ao processo precisa de fato contar com o nosso coração. João 14, 21 diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele.
É tão poderoso isso. Jesus ainda vai dizer no versículo 15 do mesmo capítulo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem são os pais e mães aqui, só para eu saber? Levanta sua mão aí. Fala a verdade, papai. Se você não fica feliz quando seu filho te obedece, sim ou não? Eu lembro do Josué Gonçalves disse algo muito precioso sobre isso aqui que nós estamos conversando, sobre obediência. E eu lembro que ele foi, trabalhando isso com os filhos dele, ele transforma isso numa história então, e ele fala assim para os filhos dele: eu sempre vou te amar, mas é você, através da sua obediência, que vai escolher se eu vou te amar e vou estar feliz, ou se eu vou te amar e vou estar triste do seu lado. Só que essa é a relação do pai pro filho. Agora, quando nós sabemos o que Jesus quer ensinar para nós, é a relação do filho para o pai. E aí Jesus joga para nós a história e diz assim: se vocês me amam, então vocês vão obedecer. Porque é muito fácil expressar amor, mas viver do nosso jeito. É muito fácil dizer que nós amamos a Deus, mas quando Ele dá uma direção para nós, nós escolhemos a nossa forma de viver. Então hoje nós vamos começar a falar de algo que é muito, muito, muito importante, que é a justificativa. E o bispo Miguel Shoa diz no seu livro A Arte de Sabotar a Própria Vida o seguinte: uma das maneiras de saber se você está auto-sabotando um plano é identificar se você está sempre buscando atalhos e evitando confrontos e desafios. A minha pergunta para você nesse início aqui é que como você responde ao que acontece vai revelar para onde você vai e como você tem respondido o seu processo. Será que você sempre tem uma justificativa daquele tipo: mas eu fiz isso porque ele também fez aquilo. Eu deixei de fazer as coisas, ou quem tem aí está no grupo de procrastinação, né? Eu deixei de fazer as coisas porque lá em casa ninguém me ajuda. E a gente vai começando a justificar algumas coisas para, na verdade, autossabotar o nosso processo. Vamos pensar então em autossabotagem dentro dos nossos relacionamentos. Geralmente nós temos um foco errado nos nossos relacionamentos, ou seja, estamos esperando uma coisa que as pessoas nunca vão dar para nós. Falta de compreensão à realidade do outro. Olha o testemunho que a gente acabou de ouvir aqui, gente. Uma coisa que nós precisamos saber sobre as pessoas, principalmente aquelas que nos feriram. Elas também têm uma história. E às vezes a história delas é igual ou até pior que a nossa. Mas o meu pai nunca me deu carinho. Você já procurou saber como que era o seu avô? Porque compreender a história do seu pai enquanto filho, a história da sua mãe enquanto filha, a história de X, Y, Z enquanto no papel deles, vai ajudar você a ter um pouquinho mais de misericórdia. Autocentralização, ou seja, nos relacionamentos volta sempre para você. Ausência de verdade. Gente, um relacionamento não funciona, não dá certo, se não for baseado na verdade. Faz sentido? Nós estamos esperando viver uma coisa assim transformadora nos nossos relacionamentos, mas nós estamos, às vezes, lidando com uma história utópica, mentirosa. Falta de prioridade, falta de comunicação, desconhecimento da linguagem de amor do outro. Esse negócio de linguagem de amor, gente, quem já ouviu falar disso? Você conhece linguagem de amor? Gary Chapman. Esse negócio de linguagem do amor, a pessoa fala assim: não, a minha linguagem de amor, ela está falando de dar, né? É tal. Não, a linguagem de amor de um relacionamento não é você que escolhe como você vai fazer. É a pessoa que tem o perfil dela de receber e você tem que aprender a amar do jeito que ela deseja ser amada. Amém, gente? Mas minha linguagem de amor é presente. Tá, mas se o seu marido não gosta de presente, se sua esposa não gosta de presente, mas tempo de qualidade, para de gastar dinheiro e fica do lado dele. Porque não é o que você tem habilidade em fazer, é a habilidade que você aprende para amar o outro, porque amor é altruísta, não é egoísta. Mas eu não sei, eu não aprendi. Então aprende, tu está vivo, então está tempo de aprender. Porque esse negócio de linguagem de amor, a gente pensa que é a nossa virtude em dar para o outro uma... Não! A minha esposa é tão exótica que ela mudou a linguagem de amor dela no meio do caminho.
Eu tive que aprender uma coisa, no meio do caminho ela falou, nossa, a nossa vida mudou tanto. Era tempo de qualidade, né? E aí eu demorei para aprender esse negócio de tempo de qualidade, porque a gente sempre estava junto. Aí um dia ela chegou e me falou assim, a gente não passa tempo junto. Eu falei assim, só se eu for para dentro de você, pô. Né? A gente está tempo todo. Ela falou assim, não, mas eu quero estar junto com você. Aí caiu a ficha, eu falei, porque a gente estava junto, mas era a gente mais a torcida do São Paulo junto, né? Todo mundo ali em casa. Falei, entendi, você quer um tempo, isso. Aí quando eu estava bom nessa matéria, ela falou, as crianças nasceram, as crianças cresceram, eu voltei a trabalhar, agora acho que a minha linguagem de amor é serviço, preciso de você ajudando na rotina. Falei, agora que eu estava bom na matéria que eu era ruim, tem que aprender outra coisa, pô. E aí estou eu lá lavando o banheiro, né? Para o esmalte da irmã durar um pouquinho de tempo mais, né? Para a irmã conseguir chegar em casa, a louça já está lavada, enfim. Eu ganhei uma lava-louça agora de 14 anos, chama Laura Machado, minha filha, né? Que agora eu tenho ela para me ajudar nessa missão aí de amar a minha esposa um pouquinho mais. Alguns avisos que nós temos aí dentro de nós sobre autossabotagem. A presença constante de pensamentos negativos. Se eu, aquela coisa de remorso, né? Que nós somos bons administradores das coisas que nós temos, de quem nós não somos. Eu lembro de ouvir muita gente ver o generoso lá fazendo aquela coisa assim para a igreja, e assim, mas se eu tivesse dinheiro eu também faria isso, né? E a gente começa a se tornar bom administrador das coisas do outro, da vida do outro. Dizer que se eu tivesse o que o outro tem, e isso é tudo justificativa para dizer que você é generoso, mas talvez em um outro momento você teve condições, ou na proporção que você tem condições, não como o outro, mas na sua medida tem, mas você não faz. E você fica se auto-sabotando. Olha que coisa poderosa, eu até anotei aqui, está aí na sua apostila essa frase também. Cuidado para que as suas memórias não estejam mais ativas do que os seus sonhos. Nós estamos falando aqui de pessoas que ficam olhando para o retrovisor da vida. Quem tem sonho aqui, gente? Para a sua família, para a sua carreira, para o seu casamento, para os seus filhos. Amém, gente? Você tem sonho? Tome cuidado de você não ficar tão preso nas memórias da sua história, que elas têm proporção maior do que aquilo que são os seus sonhos. O para-brisa do seu carro, ele é pelo menos 20 vezes maior do que o retrovisor do seu carro. É a reflexão de que olhar para frente vale muito mais a pena do que ficar ali com aquele olho no retrovisor e olhando para o seu passado. Sabotagem de vida financeira. Propostas de enriquecimento rápido e fácil, será que elas te atraem? Responda essa pergunta para você mesmo aí. O assunto dinheiro e bens lhe traz prazer? Eu tenho um amigo que ele ama botar coisa no carrinho e não comprar. É um prazer que ele tem. Ele falou que ele gosta de pôr as coisas no carrinho e não comprar. Eu falei, se for para não comprar, eu nem entro no site, pô, ficar sofrendo, né? Vou botar no carrinho. É uma aquisição virtual, né? Só tem tudo no carrinho ali. Eu só entro no site quando eu vou comprar, pô. Mas tem gente que tem prazer em pôr as coisas no carrinho, né? Se for você, não precisa levantar sua mão, tá? Você é só parecido com o meu amigo lá. A generosidade é algo difícil para você? Lembra que Judas, quando viu aquela mulher jogando perfume nos pés de Jesus, olhou para aquela situação e disse, que desperdício jogar um perfume nos pés de Jesus. A gente poderia ter comida para muitos pobres, mas aí o próprio texto diz, não disse isso porque era generoso, mas porque era ladrão e queria se aproveitar daquele recurso. Judas, para você que não se lembra ou não sabe, ele era o departamento financeiro do ministério de Jesus, o tesoureiro. Então, se aquela mulher doasse aquele perfume para esse projeto que ele estava idealizando na cabeça dele, de vender e dar comida para os pobres, ele que ia administrar isso. E com certeza não para o benefício que foi feito de uma oferta entregue aos pés de Jesus, mas para talvez fazer uso dele. Você acha que pode compreender seus valores para ganhar dinheiro? Comprometer, seus valores para ganhar dinheiro? Dinheiro para você significa status. Só responda isso aqui para você, ó. Dinheiro te deixa mais feliz e a falta dele te deixa triste.
se isso é um fato na sua vida, você tem um problema com dinheiro. Seu pensamento está sempre ocupado com o tema dinheiro, talvez discussões dentro de casa por causa de dinheiro, o bem-estar da casa é quando tem, mal-estar é quando não tem. Sabotagem através de procrastinação. Cuidado com a frase, na segunda-feira eu começo a minha dieta. Quem já disse isso? Eu estou com a minha mão de pé aqui já, infelizmente. Gente, a segunda-feira é o dia universal de novos começos, né? Mas, gente, vamos lá, que segunda-feira é a invenção da nossa cabeça. O único dia que existe é o dia chamado hoje. Ontem já não existe mais, o amanhã. Então, o único dia que existe é o dia chamado hoje. Hoje é dia de você entrar, talvez, daqui a pouco nessa partilha e falar de coisas que você está... Não, um dia eu vou falar disso. É hoje, gente. Eu preciso pôr para fora isso. Então, é hoje. Você não tem garantia nenhuma sobre o seu futuro. Então, por que deixar isso para mais uma semana, para mais uma sexta-feira? Não, é hoje. Amém, gente? Reconheça as suas limitações. Ore pedindo a ajuda de Jesus. Tire um tempo diário com Deus, intencionalmente. Gente, se você esperar ter tempo, principalmente, nós estamos falando aqui de procrastinação. Se você esperar o tempo ideal, a agenda, tudo, você que cria a sua agenda. Se você não governar o seu tempo, alguém vai governar ele para você. Você que tem que eleger o que é prioridade. Você que tem que dizer como tem que ser seu dia. Essa semana eu estava ensinando a minha filha sobre isso. E eu estava ensinando ela sobre decisão e como decisão cansa a nossa cabeça. E ela lá, né, no auge dos seus 14 anos, né, toda preocupada, né, toda ansiosa, né. Eu falei, nossa, que vida difícil a sua, né. Meu Deus, tenho que estudar. Daí eu falei, o que mais? Ela, geografia. Eu falei, matéria demais. Eu falei, tá, nós estamos no mesmo assunto. O que mais tem que fazer? Lavar louça. Eu falei, E não tinha mais nada, acabou aí. Eu falei, nossa, que vida difícil a sua. Meu Deus. Né? E aí eu estava falando disso, né? Lá, estou com dor de cabeça. Eu falei, mas por que você está com dor de cabeça? Você caiu, bateu? Não, pai, é aquela dor de cabeça emocional. Eu falei, tá. E ela fez o 30 semanas, né, ano passado, né? E aí eu falei, filha, o que cansa a nossa cabeça são as decisões. Eu comecei a falar para ela. Falei, filha, você está acordando, às vezes, 5 minutos antes da gente sair de carro. Isso aí cansa demais. Comece a deixar o seu uniforme de noite pronto. O dia não começa quando você acorda. O dia começa antes de você dormir. Evita tomar muita decisão quando você acorda, filha. Então já deixa a roupa que você vai usar no dia seguinte ali do lado. Já prepara o seu dia, a mochila pronta. Aí aquela correria, vai para a garagem, volta para casa e pega o livro que esqueceu. Você já sai naquela loucura. Não. Começa. Faz sentido, gente? Às vezes a gente sabe, né? A gente já é grandinho, né? Mas a gente teima em... Talvez você está lembrando de alguma coisa que está lá na sua casa, lá parada, há umas 2 semanas. Você fala, tem que tirar aquele negócio de lá, não tirei até agora. Voltar, resolve isso aí em nome de Jesus. Você conhece algum procrastinador bem-sucedido? Não existe um procrastinador bem-sucedido. Porque o procrastinador, na verdade, é alguém que está planejando há muito tempo fazer algo, mas não fez, não faz. Então, comece agora a mudar de vida, comece agora a reconhecer na verdade, ou se você for deixar para depois, você vai deixar para depois também esse sucesso da sua vida. Responda aí essa pergunta. Você observou alguma área da sua vida na qual tem justificativas que vêm atrapalhando seus relacionamentos? 3 passos aqui para destruir as nossas justificativas. Eu tinha um chefe que dizia para mim e para os outros funcionários que quem é bom em justificativa, geralmente não é bom em mais nada, né? E pode trocar a palavra justificativa por desculpa também. Mas a gente está falando de justificativa hoje. Primeiro, então, princípio aqui, abandone a insegurança. Abandone a insegurança. Josué 1:9 é Deus dando coragem para Josué e dizendo, não fui eu que ordenei a você. Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você se enxerga como alguém inseguro. Porque quanto mais inseguro você for, mais justificativas você vai dar.
E principalmente, se você, assim como eu, assim como muitas pessoas que você ouve aqui, tem uma história com capítulos difíceis. Você vai se apoiar na sua história a vida inteira e vai dizer, mas olha a minha história. E isso vai cada vez mais te trazer segurança. Sabe o que vai te trazer segurança, gente? É olhar para aquela cruz vazia e saber que Jesus conquistou essa vida abundante para você. E aquela cruz vazia cobre toda aquela desgraça que infelizmente eu e você passamos na nossa vida. E nos dá protagonismo para sermos autores de uma linda história que Jesus quer escrever em nós, amém? Você não é fruto das suas feridas. Você não é fruto das suas dores. Você não é fruto dos abusos que você sofreu, do abandono do seu pai, das traições que você recebeu. E isso está te fazendo inseguro. Mas olha como eu sou coitadinho. Não, você é um filho amado de Deus. Você não é coitadinho, não. Isso é o que sua alma está gritando aí dentro e querendo dizer para você. Não. Mas se eu falar isso, o que vai acontecer? Você vai ser curado. Você vai ser curada. O diabo só tem autoridade sobre aquilo que ainda é silêncio na nossa vida. Se você abrir a boca, ele perde autoridade na hora. Nós estamos num ambiente onde pessoas estão dispostas a nos ajudar, ainda que elas não façam nada. O 30 Semanas é um dos ambientes que as pessoas fazem poucas coisas, mas elas nos ajudam tanto. Faz sentido, gente? Às vezes é uma partilha que tu ouve ali você fala assim, nossa, obrigado. Destravou tanta coisa dentro de mim. Gente, uma das maiores experiências que eu já vivi em 30 Semanas foi ouvir as pessoas falando da vida delas. Porque quando eu entrava naquele ambiente e não tinha coragem de falar, e eu via pessoas que não me conheciam falando naquele nível de vulnerabilidade, eu falava assim, cara, eu preciso ter coragem igual esse cara tem. Eu preciso ter ousado igual esse cara é, porque eu não sou corajoso assim. E a minha justificativa talvez era essa, de dizer, mas ali ninguém me conhece. Como que eu vou falar naquele ambiente? Porque em algum ambiente, em alguma hora eu preciso falar. Tem gente gastando dinheiro, pagando consulta para fazer aquilo que você pode fazer aqui nessa noite de graça. E vai trazer o mesmo efeito de cura para a sua vida. Segundo, faça a escolha certa. Salmo 119, versículo 11 diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um princípio valioso que as escrituras não vão dizer dessa forma, é claro, mas nós vamos prestar atenção nisso. É quanto mais eu penso para fazer as coisas, menos eu erro. Menos eu erro. Eu estava contando essa história em um outro ambiente esses dias. Acho que eu até contei aqui já. Desculpa se eu for redundante. Mas eu fui viajar com a minha família para um parque aquático. Acho que eu contei para a equipe, na verdade, ali só. E tem aquelas pessoas que ficam vendendo apartamento de cota, sabe? Que Deus abençoe a profissão dessas pessoas aí, né? E aí eu lembro que foi um negócio tão envolvente ali, que chegou no meio da conversa e eu já estava quase querendo comprar um apartamento já, né? Só que, graças a Deus tem sanidade, né? Eu parei para refletir, falei, não, eu nem orei sobre isso aqui, né? E eu lembro de falar isso para a vendedora, estava com a minha esposa junto comigo ali, eu lembro de falar isso para ela, eu falei assim, nós vamos orar, e aí nós voltamos e temos que te dar a resposta. Não, se o senhor levantar da mesa, aí a promoção acaba, tem que responder agora. E aí aquela pressão, né? Você fica ali, e eu falei, então é não, porque se eu não posso orar, já está respondido, é não. E às vezes nós estamos sendo pressionados para naquela hora fazer alguma coisa, só que você não teve nem tempo de olhar para o Senhor e dizer, Senhor, Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? E por conta da sua emoção te pressionando, você vai na codependência e toma decisões que lá na frente vão te prejudicar e não vão prejudicar mais ninguém. E você não se importa com você mesmo, com você mesma. Ai, pastor, mas do nada eu já estava lá envolvida. Não, ninguém grudou na sua mão, ninguém colocou a boca dele na sua boca, você beijou porque você quis. Você entrou naquele carro porque você quis. Você assinou aquele contrato porque você quis. Era só ter pensado um pouco mais. Era só ter feito igual o salmista. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Porque amanhã ou depois nós vamos colher consequências
do fato de não ter pensado. Na primavera, a Bíblia diz que era a época que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Ficar no palácio não era o problema, é o que vai fazer ali no palácio. E a falta de pensamento no momento de vulnerabilidade gera muito problema. Gera muito problema. Então, quanto mais você pensar, você vai fazer sempre escolhas corretas. Eu não comprei aquele apartamento, você quer saber o final da história? Não comprei. Não posso te emprestar essa chave porque eu não tenho esse apartamento. E eu conheço um monte de gente que está tentando vender alguma coisa agora porque comprou na emoção, que não está conseguindo pagar, porque não pensou. Fez para impressionar alguém, ou fez só por conta de status, não pensou direito e agora está se prejudicando. Quanto mais você pensar, menos você vai errar. E terceiro, seja autêntico. Mateus 3,17, o céu vai dizer o que para Jesus? Esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Você pode ouvir o céu dizendo isso sobre você nessa noite, amém? Querido, seja aquela pessoa que Deus te fez para ser. Seja, sabe, você não precisa ser alguém só para agradar o outro alguém. Você não precisa começar a fazer coisas só por causa que... Não. Sai desse ambiente que te aprisiona e vai para esse lugar de liberdade na sua identidade. Nós temos vergonha de ser quem Deus nos fez para ser. E estamos nos esforçando muito para parecer alguém ou para parecer algo que não é realidade. Eu tenho um problema com roupa falsificada. Eu não uso roupa falsificada. E aí eu vejo as pessoas às vezes comprando assim, não, e elas não compram aquela do jacarezinho pequenininho, compram aquele jacaré no peito inteiro assim, né? Vai errar e erra grande ainda. Aí eu falo assim, será que não falaram para ele que tá feio isso? Gente, uma vez uma pessoa chegou e falou assim, pastor, Deus me deu uma loja, eu queria te levar lá para honrar sua vida. Eu falei, amém, vamos lá. Gente, eu chego na loja da pessoa e eu conheço, né? Na hora que eu entrei na loja, eu falei, misericórdia, Senhor, me salva desse lugar. Era uma loja de réplica, que é bonito esse nome, né? Réplica, né? Para falar que é falsificado, eles falam que é réplica, né? Gente, aí o chinelo era assim, a sola da Gucci, a correia da sei lá que marca. Eu falei, gente, mas como que eu vou usar um negócio desse? Aí o cara, pastor, escolhe aí. Eu falei, não, é presente, fica à vontade. Mas daquele jeito assim, Senhor, volta agora, para não ter que acabar essa história aqui. Porque se Jesus voltasse, acabava a história pelo menos, né? Eu constrangido, ele, não, pastor, escolhe, fica à vontade. Eu falei, mas não tem nada para mim aqui, porque aqui é tudo falsificado. Você está me entendendo, querido? E aí a gente estava na loja, vai entrando gente. Você olha para a pessoa, você sabe que aquilo ali é só para impressionar. Gente, leva esse princípio para a sua vida. Se você gosta de determinada marca, mas você não consegue comprar, não é para você. Porque talvez você vai comprar só para querer impressionar alguém, para parecer com algo que não está no seu, não é para você. Na Copa do Mundo agora, um monte de gente andando com a camiseta do Brasil aí, com 4 estrelas, 3 estrelas. Nem as estrelas o cara falsificou direito. Uns negócios esquisitos, umas anomalias. É feio, gente. Mas sabe o que é o problema? Eu fico pensando assim, se eu não estou com vergonha de falsificar o que as pessoas veem, imagina aquilo que ninguém vê. Já está corrompido faz tempo. Talvez você é o cara engraçadão, que faz todo mundo rir, mas esse não é, isso é falsificação. Talvez nos dias mais tristes da sua vida, você quer parecer legal para esconder sua tristeza. E me responde, qual que é o problema de ser triste? Ou de estar triste? A Bíblia diz que tem um dia de chorar. Mas você tem vergonha de ser vulnerável e parecer que você é fraco. Então você se tornou um engraçadão. E esse é o seu mecanismo de defesa. Você está morrendo de ansiedade. Mas alguém chega perto de você e o seu conselho é o quê? Confie em Deus. E no culto você está sempre com as mãos levantadas. Parece espiritual, Bíblia no braço, Bíblia embaixo do braço. Mas lá dentro talvez não é isso que está comunicando.
Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, fruto das disfunções sexuais que eu tinha, dos abusos que eu sofri, eu tinha muito problema. E aí eu lembro que a semana inteira era Jesus lá do outro lado e eu lá do outro. Então quando chegava o sabadão do Eleve aqui, né, porque eu vinha muito na juventude lá, porque eu me converti, era jovenzinho, né, era o resgate da semana perdida. Não tinha uma oração, uma leitura bíblica, não tinha nada. Então era uma tentativa de recuperação, sabe, o retroativo. Vou tentar. Aí eu entregava tudo no culto, aí vinha lágrimas nos olhos. Só que aquilo era um Max arrependido, quebrantado, mas arrependido. E eu lembro que acabava o culto, as pessoas batiam nas minhas costas assim, Max, cara, sabe aquela brincadeira que a gente faz quando eu crescer, quero ser igual a você? Os caras falam assim, cara, quando eu adorar, eu queria adorar igual você. E dentro de mim eu estava assim, não tenta imitar eu não, que você não faz noção por que eu estava adorando daquele jeito. Porque nessa semana Jesus não passou nem lá embaixo do meu prédio. Não teve uma oração. Eu estou aqui tentando resgatar uma semana que eu vivi do meu jeito e esqueci de Jesus. Mas para quem estava vendo, parecia que era espiritualidade aquilo. Parecia que era quebrantamento. Parecia até que era uma coisa bem profunda, intensa, viva. Não era isso. Porque às vezes nós gostamos desse tipo de comentário. E eu vou ser sincero para você que naquele tempo era bom ouvir isso. Porque eu falava assim, uau. Porque na hora do rock and roll ali, da música, ninguém estava vendo o que eu estava orando, né? Está aparecendo outra coisa. E fruto da rejeição, fruto de tudo, era legal. Que a impressão era outra. Só que eu comecei a perceber que essa era uma armadilha de Satanás. E isso continua desse jeito aí. Gente, eu tenho me preocupado muito com a sutileza que Satanás tem trabalhado nos nossos dias. Porque talvez ele não quer te tirar daqui. Não. Um dos maiores confortos das trevas é você estar aqui, mas seu coração está totalmente distante. E aí você tem uma falsa impressão que está tudo bem. Porque a gente pensa que o contento, né, das trevas, do mal, é quando a gente vai fazer tudo que a gente tem que fazer de errado. Hipocrisia é uma das coisas que mais machuca o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que a adoração que Ele quer é uma adoração que é em espírito e em verdade. Então, se você está triste, chora. Não tem problema chorar. Se você está feliz, por favor, sorria. As pessoas precisam conhecer alguém com alegria. Se você está precisando levantar suas mãos com arrependimento, faça isso. Mas se é com adoração, porque suas mãos estão limpas, também faça isso. Mas seja autêntico, seja você. A melhor coisa do mundo, a mais confortável do mundo, é ser quem Deus nos fez para ser. A mais desafiadora, desconfortável, trabalhosa, é tentar parecer com algo que nós não somos. Amém? Leva para a sua partilha essa pergunta facilitadora aqui. Como que você tem tratado os seus erros? O erro na vida, gente, ele é um acidente. E acidente não acontece todo dia. Pelo menos não deveria acontecer. Pecado nasce de uma raiz, a gente não tem tempo para explicar aqui, de um acidente. De errar o alvo. E a gente não sofre um acidente todo dia. Então, erro na nossa história tem que ser algo acidental. Não habitual. Feche os teus olhos se você puder aí no seu lugar. Se você tem passado dias difíceis, principalmente no que diz respeito à sua identidade, você está com dificuldade de entender que você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus, começa a fazer sua oração para o Senhor agora e dizer para Ele, Senhor, eu estou com dificuldade de aceitar a história que eu tenho, a vida que eu tenho. Sabe, seja sincero com Deus agora, que às vezes dá vontade de você ter uma outra história, viver uma outra vida. Às vezes você olha para o lado e diz, poxa, se minha vida fosse igual daquela pessoa ali. Mas talvez você está vendo uma coisa tão superficial. Talvez você está vendo uma coisa que não tem nada a ver com o que de fato é. Mas na sua ótica parece que a vida das pessoas é melhor que a sua. Parece que o outro está vivendo é diferente do seu. Talvez o outro casamento é melhor que o seu. Os filhos são melhores que os seus. Talvez você olha um pai cuidando dos filhos e você fala, nossa, aquele pai ali, como ele é melhor que eu. Tudo que está do lado de fora, através de um outro comportamento, tem que te inspirar, não te trazer inveja,
ou desejo de estar na pele dele, até porque isso não é possível. Você está na sua pele, você está vivendo a sua vida, e é essa que você é responsável de mudar. Então entrega para Deus essa sua tentativa de se parecer com algo que você não é. Dessa vida talvez que tem traços de falsificação. Ou se você tem dificuldade de entender que você é um filho amado, talvez o erro está fazendo você entender que você é o erro. Então quando você mente, você está dizendo assim, eu sou mentiroso. Não, você é filho amado de Deus. Ah, pastor, mas eu fiz tal coisa e talvez Satanás está fazendo você acreditar que você é o seu erro. Não, você não é o seu erro. Você é um filho amado de Deus. Com seus olhos fechados, apresenta para Jesus isso, nós vamos orar juntos aqui, para entregar toda a dúvida do nosso coração, da nossa identidade, de parar de sabotar a nossa história, de parar de usar justificativas, para que Jesus reine no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa noite aceitar a declaração do céu que nós somos filhos amados de Deus, filhas amadas de Deus. Deus, nós não queremos viver uma história que não é a nossa, de um jeito que não é o jeito que o Senhor separou para nós. Nós não queremos uma vida com falsificação, um sorriso de mentira. Nós não queremos, ó Pai, ter uma personalidade que criamos para agradar as pessoas. Não, Senhor. Nós queremos ser aquele que o Senhor criou para nós sermos. Então, em nome de Jesus, que nosso coração nessa noite aceite a realidade. Se é dor, nós queremos que o Senhor vai curar. Se tem um processo, nós nos dispomos a viver esse processo. Se o Senhor tem algo para falar e fazer no nosso coração, nós queremos viver tudo isso. E nós entregamos a Ti, Pai. Nós não queremos gastar energia forçando alguém que nós não somos, forçando ser quem nós não fomos feitos para ser. Mas nós queremos gastar a nossa vida para viver essa única vida na identidade que o Senhor nos criou para vivermos, Pai. Com seus olhos fechados ainda, se você nessa noite quer entregar o seu coração a Jesus. Entregar o seu coração a Jesus é aceitar que você é um filho amado de Deus. E não só alguém criado pelo Senhor, mas é um filho amado de Deus. Uma filha amada de Deus. E se você quer nessa noite receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você quer confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aceitando Ele como seu Salvador, se você está aqui entre nós e você quer tomar uma decisão hoje, dizendo sim, eu quero entregar meu coração a Jesus, dá um sinal com a sua mão se você está aqui. Tem alguém aqui que você quer levantar suas mãos para Jesus nessa noite? Só levantar sua mão dizendo assim, eu quero entregar meu coração a Jesus. Tem alguém aqui que você quer hoje confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se é a sua decisão, só levantar sua mão. Tem alguém? Se você já tomou essa decisão um dia, você mais se afastou dos caminhos do Senhor, se nessa noite você quer voltar para os braços do Pai, só levantar sua mão também. Tem alguém voltando para Jesus aqui hoje? Você está voltando para Jesus, se é você, só levantar sua mão. Tem alguém? E se você ainda não se batizou, mas você quer se batizar, claro que esse batismo não é hoje, mas sua decisão pode ser. Se você quer tomar essa decisão, levanta sua mão também. Tem alguém? Amém. Abre os seus olhos, repita assim comigo, eu sou um filho amado de Deus. E eu não vou viver uma vida diferente daquela que o Senhor criou para eu viver. Amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Estamos juntos. Vamos para cima.